No ano de 1915, o transatlântico oceânico Lusitânia afundou. E essa tragédia, da qual você talvez nem tenha ouvido falar, é de certa forma mais assustadora que a do Titanic. Não porque tenha havido mais vítimas, nem porque o navio era mais luxuoso, mas por um fato simples, porém gelado. Os passageiros do Titanic não suspeitavam do iceberg escondido na escuridão da noite. Já a parte daqueles que embarcaram no Lusitânia antes da última viagem sabia que enfrentaria um perigo mortal. E isso é realmente difícil de entender. Por que comprar uma passagem num navio sabendo que ele é um alvo? Por que levar a família para uma viagem que pode ser a última? Não foi um acidente, nem uma catástrofe natural. Foi um risco assumido conscientemente. E essa pergunta é o que torna a história do Lusitânia tão horripilante. Vamos dimensionar a situação. A bordo estavam quase 2.000 pessoas, uma verdadeira cidade flutuante. Desde passageiros humildes da terceira classe, em busca de uma vida melhor, até membros famosos da elite americana e europeia. Milionários, artistas, inventores, famílias com crianças pequenas. E no fim, esse gigante considerado inafundável na época, afundaria, levando consigo mais de 1.000 vidas. 1.000 pessoas que, por algum motivo, acreditaram que os avisos sobre o perigo não diziam respeito a elas. Por que então centenas de pessoas subiram voluntariamente a bordo de um navio que rumava para uma zona de combate? Hoje, vamos reconstruir passo a passo essa história de arrogância, fatalidades e intrigas políticas. Vamos entender como uma série de decisões aparentemente pequenas, desde a tentativa de economizar carvão até o nevoeiro que se dissipou exatamente no momento errado, se combinou para criar uma tempestade perfeita. E você descobrirá como uma única torpedo ajudou a arrastar um país inteiro para a Primeira Guerra Mundial. Tudo isso parece impossível quando se olha para o próprio navio. Ele era uma maravilha da engenharia, um símbolo de velocidade e confiabilidade. Mas como uma embarcação que consumia 1.000 toneladas de carvão por dia para alcançar uma velocidade recorde pôde se tornar um alvo tão vulnerável? O navio, que consumia 1.000 toneladas de carvão para alcançar uma velocidade recorde, parecia invulnerável. E era exatamente nessa invulnerabilidade que acreditavam todos aqueles que no 1º de maio de 1915 embarcavam na Lusitânia, no porto de Nova York. Nenhum dos passageiros acenando do convés sabia que lhes restavam apenas 7 dias de vida. Para eles, era apenas uma viagem no navio mais rápido do mundo. Apenas uma semana de Nova York até Liverpool, na Inglaterra. Naquele tempo, algo equivalente a pegar um avião supersônico hoje. A Lusitânia era um triunfo tecnológico, uma prova viva de que o homem havia conquistado o oceano. A velocidade era sua principal defesa. Esse palácio flutuante era rápido demais para qualquer ameaça. Para manter esse status, o coração de aço do navio, a Casa de Caldeiras, consumia 1.000 toneladas de carvão por dia. 1.000 toneladas! O peso de um trem de carga inteiro, queimado nas fornalhas a cada 24 horas. O estrondo dessas caldeiras e o trabalho de centenas de foguistas, jogando carvão na boca de fogo, garantiam não apenas uma velocidade recorde, mas também um luxo sem precedentes a bordo. Elevadores silenciosos, 6.000 lâmpadas elétricas, que transformavam o transatlântico à noite numa constelação brilhante no meio do Atlântico. Após o naufrágio do Titanic, 3 anos antes, o mundo se tornou obcecado pela segurança no mar. Os proprietários do Lusitânia aprenderam essa lição. A bordo, havia botes salva-vidas e coletes suficientes para garantir a segurança de cada um dos quase 1.300 passageiros e dos 700 membros da tripulação. Parecia que todos os riscos tinham sido calculados, todos os erros do passado corrigidos. A confiança na invulnerabilidade deu lugar à certeza de uma preparação absoluta para qualquer imprevisto. E essa confiança estava personificada no homem na ponte de comando. William Turner, com 58 anos, era considerado o melhor capitão de navios de passageiros em sua companhia. Um verdadeiro autoridade viva em navegação e segurança. E aqui está o que impressiona. Apenas alguns dias antes da última viagem do Lusitânia,
Turner depôs no tribunal no caso marítimo mais famoso da história, o naufrágio do Titanic. E não como testemunha comum, mas como perito. Convidaram-no para que ele, o melhor entre os melhores, explicasse ao tribunal exatamente o que deu errado naquela noite fatídica. Turner explicou. Ele afirmou que o capitão do Titanic cometeu um erro imperdoável. Navegou em alta velocidade por uma região repleta de icebergs. Rápido demais, com excesso de confiança. Poucos dias depois, ele mesmo conduziria seu navio para uma área muito mais perigosa do que qualquer campo de gelo. A bordo dessa maravilha da engenharia, reuniu-se um grupo diversificado. Entre os passageiros ricos e famosos, destacava-se Alfred Vanderbilt, o jovem herdeiro de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos. O destino já havia lhe dado uma segunda chance. 3 anos antes, ele cancelou sua viagem no último instante, desistindo do Titanic. Agora, ele partia novamente para a Europa, confiante de que dessa vez seria diferente. Na cabine da primeira classe, ao seu lado, viajava o renomado livreiro de Boston, Charles Lariat. Era uma viagem de negócios. Ele levava para um cliente em Londres uma verdadeira preciosidade, uma edição única do romance de Charles Dickens, encadenada à mão. Esse volume simbolizava aquela vida pacífica e cultural que a guerra, que devastava a Europa, ameaçava destruir. Mas o Lusitânia não levava apenas milionários e livros raros. Crianças corriam pelos seus convéses. Cerca de 100 pequenos passageiros, desde bebês nos braços das mães até adolescentes ansiosos por aventura. Suas risadas e vozes enchiam o navio de vida. Pouco antes da partida, devido ao cancelamento de outra viagem, mais algumas dezenas de passageiros do navio Camerúnia embarcaram. Acabaram indo parar naquele transatlântico que rumava para seu destino fatal. Os passageiros subiam a bordo do navio mais rápido e luxuoso, comandado pelo melhor capitão. Sentiam-se completamente seguros. Mas a milhares de quilômetros dali, nos jornais americanos, já havia sido publicado um aviso que transformava sua passagem em uma aposta. Esse aviso parecia um erro surreal. Logo nas páginas das notícias da manhã, no mesmo espaço onde eram divulgados os roteiros luxuosos dos cruzeiros transatlânticos, surgiu um anúncio emoldurado por uma boda preta espessa. A Embaixada da Alemanha nos Estados Unidos reservou esses espaços publicitários e veiculou um alerta oficial para todos os viajantes. O texto era seco, rigoroso e, por isso, ainda mais assustador. A Alemanha declarou oficialmente toda a área ao redor das Ilhas Britânicas como zona militar. Qualquer embarcação navegando sob a bandeira do Reino Unido ou de seus aliados corria o risco de ser destruída sem aviso prévio. Para entender a verdadeira importância dessa declaração, é preciso voltar 10 meses no tempo. No fim de junho de 1914, na distante cidade balcânica de Sarajevo, tiros ecoaram. Ali foi assassinado o arquiduque austríaco Franz Ferdinand. Esse evento marcou o início formal da Primeira Guerra Mundial. A Europa mergulhava rapidamente no caos de fogo de metralhadora, trincheiras que se estendiam por muitos quilômetros e ataques com gás. O mundo antigo, previsível, desmoronava diante dos olhos. Os Estados Unidos mantinham uma neutralidade política rígida. Os americanos liam as notícias sombrias das frentes europeias enquanto tomavam seu café da manhã, sentindo-se absolutamente seguros a milhares de quilômetros de distância, separados pelo oceano. E aqui surge uma grande contradição lógica. Formalmente, o enorme transatlântico Lusitânia, lotado de passageiros civis, partia de um país pacífico e neutro em direção a uma zona de conflito ativo. A passagem de primeira classe se transformava, de repente, em uma permissão para estar na linha de frente. Por que os passageiros não entraram em pânico? Eu mesmo demorei para compreender esse paradoxo. Se o jornal te informa claramente que sua rota atravessa uma área de perigo, a reação normal seria devolver o bilhete e ficar em terra firme. Mas, ao entender como a guerra era percebida na época, a calma dessas pessoas faz sentido. Primeiro, naquela época, ainda existia uma espécie de regra não escrita para conduzir a guerra. Por séculos, no mar, vigoravam as chamadas regras dos corsários. Acreditava-se que atacar navios com civis era uma violação grave,
uma atitude indignada para um oficial. Um navio de guerra deveria emergir ou se aproximar, dar um tiro de advertência, esperar até que todos os passageiros embarcassem nos botes salva-vidas e só então afundar a embarcação. Atirar debaixo d'água sem aviso? Ninguém acreditava que uma nação civilizada faria isso. Em segundo lugar, havia um cálculo político frio em ação. A bordo estavam centenas de americanos, incluindo pessoas muito influentes e ricas. A Alemanha claramente não estava interessada em afundar um navio com cidadãos dos Estados Unidos. Isso poderia tirar a América da neutralidade. Ter como adversário uma potência nova e economicamente extremamente poderosa seria o pior cenário possível para Berlim. Os passageiros tinham absoluta certeza de que seus passaportes seriam a melhor proteção. Mas a principal razão para a tranquilidade geral era a fé cega na tecnologia. O Lusitânia era uma maravilha da engenharia e podia atingir uma velocidade de 45 km por hora. Para um gigantesco prédio de vários andares flutuando na água, esse era um índice enorme. A velocidade máxima do submarino mais avançado da época era quase metade disso, e quando em imersão, os submarinos se moviam na velocidade de um pedestre. O submarino simplesmente não conseguia alcançar o transatlântico. Era como tentar perseguir um carro de corrida com um trator agrícola pesado. O trator pode ser perigoso se você bater nele, mas nunca vai te alcançar. Baseando-se nessa matemática impecável, o capitão William Turner irradiava total confiança. Antes de zarpar de Nova York, quando um dos repórteres lhe perguntou sobre a ameaça alemã e os submarinos, o capitão apenas riu sinceramente. Turner disse com desdém que a Lusitânia, atacada por um torpedo, era a melhor piada que já tinha ouvido. Para ele, perseguir e afundar uma obra-prima tecnológica daquele nível era uma missão absolutamente impossível. Enquanto Turner concedia entrevistas confiantes, do outro lado do Atlântico acontecia algo muito menos público. De um porto militar no noroeste da Alemanha, um submarino de guerra alemão U-20 deslizou silenciosamente pelas águas cinzentas do Mar do Norte. No apertado leme estava seu comandante, o capitão Walter Schweiger. Ele tinha apenas 32 anos, uma idade em que muitos ainda começam a construir uma carreira sólida, mas, em meio à nova guerra industrial, esse jovem oficial já comandava uma máquina complexa e letal. Sua missão era patrulhar as águas ao sul da Irlanda, exatamente por onde passavam as rotas dos transatlânticos britânicos. Em 1915, a Marinha Alemã dispunha de pouco mais de 2 dezenas de submarinos, capazes de percorrer longas distâncias. Não era uma frota imensa, controlando cada centímetro quadrado do oceano. Eram máquinas isoladas e experimentais, que ainda estavam aprendendo a lutar de um jeito novo. Mas foram exatamente elas que mudaram para sempre as regras do jogo. O submarino de Schweiger não precisava alcançar o rápido Lusitânia. Bastava estar discretamente em seu caminho e apertar o gatilho. O contraste entre as condições desses dois navios provoca um verdadeiro repúdio físico. No convés iluminado do transatlântico britânico, os passageiros da primeira classe bebiam champanhe gelado em salões amplos, com tetos altos e acabamento em mogno. Já debaixo d'água, no estreito ventre de aço do submarino U-20, reinava um verdadeiro inferno claustrofóbico. Nenhum dos cerca de 30 tripulantes tomava banho durante toda a viagem. A água doce era economizada ao extremo, reservada exclusivamente para beber e para resfriar os equipamentos. Para mais de 30 homens adultos, havia apenas um banheiro, que ainda por cima apresentava falhas frequentes. O sistema de válvulas era tão instável que o menor erro ao dar descarga se transformava em uma catástrofe local. A enorme pressão externa empurrava todo o conteúdo dos tubos de volta para o apertado compartimento habitável. O ar dentro do submarino podia ser cortado, literalmente. Vapores densos de corpos sujos, o fedor ácido do escapamento do motor a diesel, gases tóxicos das baterias e a umidade constante do oceano. Tudo isso estava sempre presente ali. O condensado gelado pingava do teto, molhando até a nuca. Uma pequena reserva de comida fresca estragava instantaneamente nessas condições.
O pão ficava coberto por um mofo verde espesso em poucos dias. A carne começava a apodrecer. Por isso, os submarinistas se alimentavam principalmente de conservas duras e sem gosto. Dormiam amontoados, diretamente nas camas estreitas, suspensas sobre os torpedos lubrificados com graxa, enquanto ouviam constantemente o assustador rangido do casco de aço sob o peso imenso da água. Olhando para essas condições, parece que a tripulação era formada apenas por pessoas amarguradas e sem alma. Mas a realidade é sempre mais complexa e trágica. Naquela tubulação de ferro fedorenta, havia espaço para um afeto humano comum. Eles tinham um cachorro no submarino. Uma pequena dachshund se enroscava entre as válvulas quentes e os manômetros, servindo como um lembrete vivo de um lar distante. No Natal anterior, aquela equipe dura passou a data justamente a bordo, no fundo do mar. Acenderam velas para economizar energia elétrica, colocaram uma árvore de Natal minúscula e cantaram silenciosamente músicas festivas no completo escuro da imensidão oceânica, escondendo-se das tempestades e das patrulhas. Eles não eram monstros. Eram pessoas exaustas, presas debaixo d'água, cumprindo uma ordem do seu país. Dois mundos avançaram um em direção ao outro. Mas para que o torpedo de Schweiger atingisse o alvo, foi necessária uma sequência fatal de coincidências. Desde espiões alemães a bordo até a decisão do almirantado britânico de ocultar informações sobre a ameaça. No 7º dia de viagem, quando faltavam apenas algumas horas para chegar às costas da Irlanda, o clima a bordo do Lusitânia era tranquilo. Mas por trás dessa aparente calma, havia fatos que transformavam o transatlântico de uma vítima inocente em um alvo militar legítimo do ponto de vista dos alemães. E é nesse ponto que a história deixa de ser simples. Logo após a partida de Nova York, o serviço de segurança do navio capturou e prendeu em um calabouço vários espiões alemães. Eles tentavam reunir informações e, possivelmente, preparar uma sabotagem. Isso, por si só, já tornava a viagem uma operação especial. Mas havia algo mais sério. No porão, bem debaixo dos pés dos passageiros dançando no salão de baile, estava uma carga que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos negavam há décadas. Não eram projéteis ou explosivos puros, mas sim milhões de cartuchos para rifles, além de peças que os aliados usariam para fabricar armas. Formalmente, pelas leis de guerra, transportar esse tipo de carga em um navio de passageiros o tornava um contrabandista. A Alemanha teve um motivo oficial para atacar. A imagem do transatlântico inocente, cheio de mulheres e crianças, começou a ruir. Mas mesmo com esse motivo, o ataque não estava garantido. Tudo dependia do homem que observava o mundo pelo periscópio do submarino. E o capitão Walter Schweiger não era um soldado sentimental, nem seguia códigos cavaleirescos. Segundo relatos de alguns colegas, ele se destacava pela crueldade. Certa vez, atacou sem hesitar um grande navio que tinha uma cruz vermelha claramente visível na embarcação, símbolo internacional de navio-hospital. Para ele, não existiam alvos proibidos. Poucos dias antes do encontro com o Lusitânia, Schweiger já havia entrado no ritmo. Afundou 2 navios mercantes britânicos e depois encontrou outro alvo, um vapor norueguês. E embora a Noruega mantivesse uma neutralidade rigorosa na guerra, Schweiger decidiu atacar. Ele não seguia regras, ele as reescrevia. Era um predador que já sentira o gosto do sangue e agora patrulhava as rotas marítimas mais movimentadas, procurando uma nova presa maior. À primeira vista, um caçador tão implacável é garantia de sucesso. Mas a técnica entra em cena aqui. As torpedos daquela época eram armas terrivelmente instáveis. Elas eram eficazes quando acertavam, mas o problema é que em cerca de 60% dos casos, o ataque falhava. O torpedo podia não explodir ao impacto, passar ao lado ou sob o casco, ou até afundar antes de alcançar o alvo. Era uma loteria mortal, na qual o atacante tinha mais chances de perder. Para afundar o Lusitânia, Schweiger precisava não só de crueldade, mas também de uma sorte incrível. E a bordo do próprio navio, a vida seguia seu curso, em uma felicidade tranquila e sem preocupações.
Na manhã do dia 7 de maio, no último dia da viagem, o tempo estava perfeito. No convés, um marinheiro chamado Morton pintava com entusiasmo um dos botes salva-vidas. Aproximou-se dele uma menina de 15 anos, Gwendolyn Allen, que viajava com os pais. Ela observava seu trabalho com curiosidade. Morton sorriu, estendeu o pincel para ela e deixou que pintasse uma pequena parte do costado. Foi um momento de paz e serenidade absoluta. A luz do sol, o cheiro da tinta fresca, uma conversa calma no convés daquele enorme navio, que parecia o lugar mais seguro do mundo. Mas essa segurança era uma ilusão, destruída por decisões tomadas a centenas de quilômetros daqui. A primeira decisão fatal foi motivada pela economia. Para economizar carvão, a empresa proprietária ordenou ao capitão Turner que usasse não 4 caldeiras, mas apenas 3. Essa simples decisão contábil teve consequências catastróficas. A velocidade da Lusitânia, sua principal defesa, caiu. Ela já não era mais uma nave veloz e imbatível. Tornou-se um pesado e previsível caminhão. A segunda decisão foi tomada no silêncio dos gabinetes do almirantado britânico. Graças à quebra dos códigos alemães, eles sabiam exatamente que o submarino U-20 estava naquela área. Acompanhavam seus movimentos no mapa quase em tempo real. Mas os britânicos enfrentaram um dilema: avisar o Lusitânia e assim revelar aos alemães seu maior segredo, que seus códigos haviam sido quebrados, ou ficar em silêncio, confiando na sorte. Optaram pela segunda opção. O almirantado decidiu que só compartilharia informações em casos de extrema necessidade, e a segurança de um transatlântico, mesmo sendo o principal da frota, não se enquadrava nessa categoria. O capitão Turner foi mantido no escuro. E então todas as peças do quebra-cabeça mortal se encaixaram. A embarcação, retardada para economizar combustível, o capitão implacável do submarino em seu caminho, e o silêncio dos próprios aliados, que sabiam de tudo. Faltava apenas uma coisa: que o alvo e o caçador se vissem. Na manhã do dia 7 de maio, a costa da Irlanda foi tomada por uma neblina densa. Para o Lusitânia, aquilo foi um alívio, uma cobertura perfeita. Mas ao meio-dia, como se fosse uma maldade de alguém, a neblina começou a se dissipar. E às 2 horas da tarde, o sol brilhou completamente através do nevoeiro. Sem velocidade, o Lusitânia saiu da neblina e entrou diretamente na zona de mira. Eram 2 horas e 10 minutos da tarde, e os 2.000 ocupantes a bordo tinham exatamente 18 minutos antes de o transatlântico desaparecer completamente sob as águas. 2 horas e 10 minutos. No comando do submarino alemão, o capitão-tenente Walter Schweiger dá a ordem. A torpedo sai do aparelho com um síbilo e avança rapidamente em direção ao enorme casco preto. Faltam pouco mais de 30 segundos para a colisão. No convés, alguns passageiros notam uma trilha branca fina na água, se aproximando velozmente do navio. Uns acham que é um golfinho, outros que é apenas o reflexo da luz nas ondas. Mas um dos vigias, Leslie Morton, de 18 anos, o mesmo que pintou o bote pela manhã, entende a gravidade da situação. Ele grita no megafone: "Torpedo pelo bordo de estibordo!" Sua voz é engolida pelo vento do oceano. Os passageiros continuam conversando despreocupados. Os 30 segundos se passaram. O impacto não é sentido como uma explosão estrondosa, mas como um choque surdo e devastador. Como se um navio, a toda velocidade, tivesse colidido contra uma rocha invisível. Uma enorme coluna de água, carvão e destroços se eleva acima dos mastros e desaba sobre o convés. Profundamente no casco de aço, abre-se um rombo do tamanho de uma casa pequena. O oceano invade o interior. A cada segundo, cerca de 100 toneladas de água gelada entram no porão, como se a cada segundo um vagão inteiro de metrô despencasse ali dentro. O Lusitânia estremece com todo o seu corpo gigantesco e começa a inclinar-se rapidamente para bombordo. Nos restaurantes e cabines, pratos voam com o estrondo das mesas e os passageiros são derrubados ao chão. A luz apaga por um instante, reacende e, enfim, se apaga de vez.
As pessoas ainda não tinham assimilado o que havia acontecido. O pânico estava apenas começando. E naquele momento, apenas 30 segundos após o primeiro impacto, ocorreu a segunda explosão. Muito mais poderosa, surda, retumbante, vinda do coração da embarcação. Essa explosão permanece até hoje como um dos maiores mistérios da tragédia. A detonação de uma carga secreta com munições? As caldeiras a vapor que explodiram? Ninguém sabe ao certo. Mas foi essa explosão que decretou a sentença de morte para o Lusitânia. O segundo impacto destruiu as anteparas internas que deveriam conter a água. A inundação tornou-se incontrolável. A inclinação aumentou instantaneamente. O convés, que até um minuto atrás estava quase horizontal, transformou-se em uma rampa íngreme. O caos começou. As pessoas se agarravam às paredes inclinadas dos corredores, buscando qualquer apoio. No convés, a tripulação tentava lançar os botes salva-vidas. Foi aí que a cruel ironia apareceu. A lição do Titanic tinha sido aprendida. Havia botes suficientes para todos na Lusitânia. Mas eles se mostraram completamente inúteis. Por causa da inclinação extrema, os botes do lado esquerdo ficaram presos ao casco. Era impossível movê-los. Já os botes do lado direito estavam pendurados muito longe do convés. As pessoas teriam que saltar de vários metros de altura para alcançá-los, correndo sério risco de se ferir. Algumas tentativas terminaram em tragédia. Um dos botes, cheio de mulheres e crianças, se soltou das amarras e caiu na água, lançando todos os passageiros no oceano. Outro, ao descer, prendeu o nariz nos rebites do casco e as pessoas simplesmente caíram na água, como se saíssem de um balde virado. Um terceiro bote foi esmagado pela borda do navio inclinado. Das 48 embarcações de resgate, apenas 6 conseguiram ser lançadas ao mar. 6 botes para quase 2.000 passageiros. A lição do Titanic foi inútil quando o tempo é curto. O tempo foi a principal diferença entre as duas tragédias. O Titanic afundou em 2 horas e 40 minutos. Houve tempo para entender o que estava acontecendo, para se despedir e para a orquestra tocar seu último hino. No Lusitânia, não houve tempo para nada disso. Todo o horror, que no Titanic durou horas, aqui se condensou em 18 minutos de puro e concentrado inferno. Não havia heroísmo, nem ordem, apenas o instinto animal de sobrevivência. As pessoas pulavam ao mar, agarravam-se a destroços e se afogavam umas às outras numa luta desesperada por um gole de ar. Nesse caos, milhares de tragédias pessoais se desenrolavam. Uma delas é a história de Nora Bretton. Ela estava no convés com seus 2 filhos pequenos. Quando a multidão se lançou em direção aos botes salva-vidas, ela percebeu que não conseguiria segurar os 2. Em desespero, passou a filha mais nova, um bebê, para um homem desconhecido que lhe pareceu ser membro da tripulação e gritou para que ele salvasse a criança. A multidão o separou. Alguns minutos depois, Nora viu esse homem novamente, a poucos metros dela. As mãos dele estavam vazias. A filha não estava em lugar algum. Ele apenas a encarou, e em seus olhos ela leu tudo. A criança desapareceu no empurra-empurra. Sem palavras, sem gritos, naquele único olhar entre 2 estranhos, estava toda a dor daquela tragédia. O livreiro americano Charles Larriott, que carregava em sua mala uma edição única de Um Conto de Natal de Dickens, se viu na água. Ele assistiu enquanto sua preciosa mala afundava lentamente na escuridão. Esse artefato raríssimo, símbolo de uma época mais tranquila e cultural, desaparecia junto com o navio. E com ele, afundava também a crença de que a civilização poderia proteger o homem da barbárie. No convés do capitão estava William Turner. 15 minutos após o ataque, ele percebeu que o navio inevitavelmente iria afundar. A água já alcançava o convés. Ele viu o convés submergindo e ouviu os gritos de centenas de pessoas. Turner vestiu o colete salva-vidas, mas não deu um passo para se salvar. Ficou parado em seu posto, cumprindo a lei marítima não escrita. Quando uma onda enorme o varreu do convés, ele não resistiu. Aceitou seu destino. Às 2 horas e 28 minutos, 18 minutos após o impacto da torpedo, o Lusitânia afundou completamente. Sua popa ergueu-se por um instante, revelando as hélices gigantes.
E logo, o navio desapareceu nas ondas. Na superfície, centenas de pessoas flutuavam, cercadas por destroços, coletes salva-vidas vazios e um silêncio mortal, quebrado apenas pelos gemidos dos sobreviventes. Para muitos na água gelada, o inferno estava apenas começando. No porto irlandês mais próximo, um navio militar aguardava pronto para socorrer. Mas o comando britânico deu uma ordem chocante: permanecer no local e não agir. Centenas de pessoas na água gelada do mar da Irlanda aguardavam ajuda, olhando para o horizonte. E o socorro estava próximo. O novo navio militar britânico, Juno, já se dirigia ao local do naufrágio do Lusitânia. Mas o comandante recebeu pelo rádio uma nova ordem do almirantado: virar e retornar imediatamente ao porto. A lógica do comando era fria e cruel. Se um submarino alemão já estava ali, poderia afundar também o navio de resgate. Centenas de vidas foram sacrificadas em nome da estratégia militar. A ajuda só chegou várias horas depois, quando para a maioria já era tarde demais. De quase 2.000 passageiros e tripulantes, apenas 764 pessoas sobreviveram. Entre os sobreviventes estava o capitão William Turner. Ele foi arrastado para fora da ponte quando o navio começou a afundar. Passou mais de 3 horas na água gelada, segurando-se em uma cadeira virada de cabeça para baixo, até ser resgatado. Mas salvar seu corpo não significava salvar sua reputação. Quando a notícia do desastre se espalhou pelo mundo, a sociedade exigiu um culpado. E o almirantado britânico, cujo um dos líderes era o jovem e ambicioso Winston Churchill, encontrou o candidato perfeito. Foi o capitão do Lusitânia quem se tornou o bode expiatório. Começou uma investigação oficial. Turner foi acusado de tudo: de não navegar em zigue-zagues, como indicava o protocolo para evitar torpedos, de reduzir a velocidade perto da costa, tornando o navio um alvo fácil, e de ignorar alertas diretos sobre a atividade de submarinos na região. A pressão foi enorme. Os jornais o retratavam como um criminoso ou um incompetente tolo. O almirantado queria jogar toda a culpa em uma única pessoa, para desviar a responsabilidade pela ausência de escolta militar e pelas ordens confusas que eles mesmos haviam dado. Mas no tribunal aconteceu algo que ninguém esperava. Turner, abatido, mas sem desistir, respondeu com calma e de forma metódica a cada acusação. Ele explicou que os zigue-zagues eram impossíveis nas condições de neblina, das quais o navio acabara de sair, que foi necessário reduzir a velocidade para esperar a maré no porto de Liverpool, que os alertas que recebeu eram muito genéricos e não indicavam nenhuma ameaça específica. E o juiz, Lord Mersey, o mesmo que conduziu o caso do Titanic, acreditou nele. A comissão especial confirmou oficialmente sua inocência. Toda a culpa foi atribuída às ações brutais do governo alemão. A justiça prevaleceu. Mas a cicatriz na reputação do capitão ficou para sempre. O destino, no entanto, não parou por aí. 1 ano e meio depois do naufrágio do Lusitânia, no mar Mediterrâneo, um navio comandado por Turner foi atacado novamente por um submarino alemão e foi afundado outra vez. O capitão sobreviveu mais uma vez. Esse homem parecia inafundável, mas a fatalidade não poupou sua família. O filho seguiu os passos do pai e virou marinheiro da frota mercante. Durante uma das viagens, seu navio foi atacado por um submarino alemão. Turner, filho, morreu. O velho capitão sobreviveu não só a 2 naufrágios, mas também ao próprio filho, vítima da mesma guerra submarina. E o que aconteceu com o caçador, o capitão Walter Schweiger? Ele continuou sua carreira letal e se tornou um dos submarinistas mais eficazes da Alemanha. Mas no ano de 1917, seu novo submarino explodiu ao atingir uma mina naval britânica no Mar do Norte. A explosão foi tão violenta que o barco se despedaçou. Nenhum dos tripulantes sobreviveu, incluindo o próprio Schweiger. O homem que enviava outros ao fundo do mar encontrou sua própria morte nas profundezas do oceano. Por que então essa tragédia, tão rápida, cruel e cheia de reviravoltas dramáticas, ficou na sombra do Titanic? Por que quase ninguém se lembra dela?
Enquanto os socorristas retiravam os corpos das vítimas da água, encontraram Gwendolyn Allen, uma garota de 15 anos. A mesma menina que, na manhã do dia da tragédia, ajudava o marinheiro a pintar um bote salva-vidas, ria e sonhava com o futuro. A história dela é a chave para a resposta. Ela, assim como outras 1.195 pessoas, não foi vítima de um naufrágio, foi vítima da guerra. O Titanic afundou em tempos de paz. Sua perda foi um choque, uma anomalia, uma tragédia da arrogância humana diante da natureza. Uma história pura e clara. Já o Lusitânia fazia parte de uma crônica suja e confusa de guerra. Seu naufrágio, por mais terrível que tenha sido, foi apenas uma entre milhares de tragédias da Primeira Guerra Mundial. Pouco depois, começariam as batalhas do Somme e de Verdun, onde centenas de milhares de pessoas perderiam a vida. Em meio a esse inferno, a morte de um único navio, mesmo com 1.000 civis a bordo, simplesmente se perdeu. Tornou-se uma estatística. Além disso, o almirantado britânico, ao contrário da investigação sobre o Titanic, fez de tudo para encobrir detalhes desconfortáveis sobre a carga contrabandeada, a falta de escolta, os próprios erros. A história do Lusitânia era muito incômoda e preferiram esquecê-la. Virou um fantasma, uma sombra diante de uma tragédia mais ruidosa. Mas é justamente nessa história esquecida que está o verdadeiro horror do século XX. O horror de quando a vida humana deixa de ser um valor e se torna apenas mais um número nos relatórios militares.